Há algo que poucos ousam admitir, algo que Napoleão Hill jamais escreveu diretamente em suas obras, mas que grita nas entrelinhas de cada parágrafo de Pense e Enriqueça. Um código, uma senha oculta, um segredo enterrado sob camadas de palavras cuidadosamente posicionadas para não ser compreendido por qualquer um. E não estamos falando da lei da atração, como ela é popularmente divulgada. Estamos falando de algo mais antigo, mais profundo e mais perigoso. Hill não escreveu apenas um livro. Ele construiu um labirinto mental, onde apenas os verdadeiros escolhidos são capazes de encontrar a saída. Uma saída que leva diretamente à liberdade financeira, à manifestação da realidade desejada e à verdadeira compreensão do poder oculto da mente humana. Mas atenção, depois de ouvir isso, você nunca mais verá sua vida da mesma forma. E se você sentir um arrepio no corpo durante essa revelação, não estranhe. É apenas o seu subconsciente despertando. Seja bem-vindo à dimensão da abundância. Napoleão Hill passou mais de 25 anos entrevistando os homens mais ricos da história moderna. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, entre outros. Mas o que pouca gente sabe é que Hill não estava atrás apenas de métodos de negócios ou hábitos produtivos. Ele procurava algo muito mais valioso, a matriz mental da riqueza. Sim, o verdadeiro segredo não estava nas ações externas, mas na estrutura oculta da mente que os ricos utilizavam. E Carnegie sabia disso. Ele mesmo impôs uma condição a Hill: que ele codificasse esse segredo para que só fosse compreendido por quem estivesse pronto. Ou seja, o segredo seria revelado, mas apenas os que vibrassem na frequência certa conseguiriam enxergá-lo. E foi exatamente isso que Hill fez. Ele não entregou a fórmula de bandeja, ele espalhou pistas, símbolos e mensagens ocultas ao longo de suas obras. Ele dizia que o segredo estava presente em cada capítulo, mas nunca o nomeou diretamente. Por quê? Porque a mente comum rejeita aquilo que não compreende. Hill sabia que se revelasse tudo de forma direta, o poder do segredo seria distorcido, desacreditado, banalizado. Então, ele escondeu e deixou claro: aqueles que estiverem prontos irão perceber. E agora você está aqui. Isso não é acaso, isso é sintonia. Você está prestes a atravessar a porta que separa os normais dos escolhidos. Napoleão Hill passou mais de 25 anos entrevistando os homens mais ricos da história moderna. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, entre outros. Mas o que pouca gente sabe é que Hill não estava atrás apenas de métodos de negócios ou hábitos produtivos. Ele procurava algo muito mais valioso, a matriz mental da riqueza. Sim, o verdadeiro segredo não estava nas ações externas, mas na estrutura oculta da mente que os ricos utilizavam. E Carnegie sabia disso. Ele mesmo impôs uma condição a Hill: que ele codificasse esse segredo para que só fosse compreendido por quem estivesse pronto. Ou seja, o segredo seria revelado, mas apenas os que vibrassem na frequência certa conseguiriam enxergá-lo. E foi exatamente isso que Hill fez. Ele não entregou a fórmula de bandeja, ele espalhou pistas, símbolos e mensagens ocultas ao longo de suas obras. Ele dizia que o segredo estava presente em cada capítulo, mas nunca o nomeou diretamente. Por quê? Porque a mente comum rejeita aquilo que não compreende. Hill sabia que se revelasse tudo de forma direta, o poder do segredo seria distorcido, desacreditado, banalizado. Então, ele escondeu e deixou claro: aqueles que estiverem prontos irão perceber. E agora você está aqui. Isso não é acaso, isso é sintonia. Você está prestes a atravessar a porta que separa os normais dos escolhidos. Você já se perguntou por que duas pessoas podem estudar exatamente o mesmo conteúdo, aplicar as mesmas estratégias, repetir os mesmos passos, e ainda assim,
obter resultados completamente diferentes? Napoleão Hill sabia a resposta, e ele a codificou em frases enigmáticas como: pensamentos são coisas poderosas, quando misturadas com propósito definido, persistência e um desejo ardente. Mas o que ele realmente quis dizer com pensamentos são coisas. Isso não era uma metáfora, não era um floreio poético, era literal. Hill sabia que o pensamento é uma forma de energia vibracional. Quando emitido com intensidade suficiente, especialmente quando alinhado com emoção e intenção, ele se torna uma força criativa, uma frequência que atrai outras frequências equivalentes no campo invisível da realidade. Sim, você está imerso num campo vibracional invisível, onde cada pensamento seu é um comando silencioso. E esse campo não responde à lógica, ele responde à frequência emocional. Por isso, não importa o que você diz ou faz no mundo físico, se o seu interior vibra em medo, escassez, raiva ou dúvida, o campo responde com mais daquilo. Hill entendeu que o segredo não era pensar positivo, mas entrar em coerência vibracional com o que se deseja. Por isso, ele dizia: você se torna aquilo que pensa repetidamente. Não é só uma frase motivacional. É uma lei imutável da realidade. E aqui está a chave que Hill deixou escondida para os escolhidos. Sua mente não é apenas receptora, ela é uma estação transmissora. A maioria das pessoas vive como rádio quebrado, captando qualquer estação aleatória do mundo. Mas os escolhidos aprendem a sintonizar com precisão. Eles escolhem a frequência, eles moldam a realidade, eles comandam o invisível. E você? Já percebeu que tudo o que viveu até agora foi um reflexo exato do que você transmitiu ao campo? Parece coincidência? Ou começa a aparecer um espelho fiel da sua vibração secreta? Imagine a seguinte cena. Você está diante de uma porta trancada. Atrás dela existe tudo aquilo que você sempre desejou: riqueza, liberdade, amor, reconhecimento, plenitude. Você tem a chave em mãos, mas toda vez que tenta inseri-la na fechadura, algo invisível te segura. Você não vê, não entende, não consegue lutar contra, mas sente uma força densa, paralisante, como se uma sombra agarrasse seus punhos e dissesse: você não merece. Isso não é para você. Você nunca vai conseguir. Essa força tem nome, e Napoleão Hill a conhecia bem. Ele a chamava de os 6 fantasmas do medo. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda de amor, medo da velhice, medo da doença, medo da morte. Mas Hill sabia que esses fantasmas não eram apenas emoções. Eles eram frequências bloqueadoras, guardiões psíquicos que mantinham milhões de pessoas presas em realidades miseráveis, mesmo quando essas pessoas achavam que estavam tentando mudar. Eles são como vírus mentais que vivem no subconsciente, ativando códigos de autossabotagem invisíveis. Quantas vezes você esteve prestes a fazer algo grandioso e foi dominado por uma voz interna dizendo para parar? Quantas oportunidades você deixou passar por medo de errar, de fracassar, de ser julgado? Essa voz não é sua, é o eco desses guardiões. E aqui está a parte mais sombria da revelação. Esses fantasmas se alimentam da sua frequência emocional dominante. Eles se fortalecem cada vez que você sente culpa, vergonha, ansiedade, inveja. Cada emoção negativa é uma senha energética que os autoriza a permanecer em controle. Agora você entende por que a maioria nunca sai do lugar? Não é por falta de capacidade, é porque estão hipnotizados por essas forças invisíveis. Hill deixou essa verdade nas entrelinhas. Ele não podia gritar para o mundo que a mente humana é um campo de batalha espiritual, disfarçado de lógica e rotina. Mas agora você sabe, e isso muda tudo. A questão é, você vai continuar obedecendo aos guardiões invisíveis? Ou vai enfrentá-los, assumir o controle da sua frequência?
e finalmente abrir a porta. Prepare-se. Napoleão Hill dizia que o ser humano possui algo que nem ele próprio compreende: a capacidade de se tornar sobre-humano através da imaginação emocional dirigida. Mas isso não é o mesmo que sonhar acordado. É um ritual psíquico. Poucos perceberam, mas em uma passagem sutil de Pense e Enriqueça, Hill menciona um hábito que mantinha em segredo. Todas as noites, antes de dormir, ele invocava em sua mente uma reunião imaginária com os maiores gênios da história. Ele chamava isso de o seu conselho invisível. Você pode achar que era um exercício de criatividade, mas não era. Hill estava, na verdade, entrando em estados profundos de frequência cerebral, induzidos por foco, emoção intensa e repetição. Esses estados, hoje estudados pela neurociência como frequência teta, permitem que o subconsciente seja reprogramado diretamente. Hill criava em sua mente uma realidade alternativa, onde ele recebia conselhos, instruções, ideias e impulsos desses mentores mentais. Mas a pergunta mais importante é: de onde vinham essas informações? Será que era apenas imaginação? Ou ele estava acessando o campo da inteligência infinita, como ele mesmo chamava? A resposta está no que aconteceu depois. Durante essas sessões, Hill relatava experiências intensas, ideias que nunca haviam passado por sua cabeça, sensações corporais, até mesmo presenças. Ele dizia que as reuniões pareciam cada vez menos imaginárias e cada vez mais reais. Sim, você entendeu corretamente. Hill estava acessando algo que ultrapassava os limites do consciente. Ele estava hackeando a realidade através de um ritual mental cuidadosamente induzido. E ele deixou o mapa escondido no próprio livro. Mas a maioria não vê. Por quê? Porque só quem vibra em coerência com esse campo tem permissão de acesso. Esse é o verdadeiro ritual. Usar sua imaginação como ferramenta vibracional de sintonia com um campo inteligente que responde ao seu foco emocional. Não é superstição. É uma tecnologia da consciência que poucos têm coragem de explorar. E agora você sabe. Você já pratica esse ritual sem saber, toda vez que visualiza o pior cenário antes de dormir? E ele acontece. A diferença é que agora você vai usar isso a seu favor. Se você está sentindo que algo dentro de você está despertando, se esse conteúdo está mexendo com a sua mente, é porque você não está aqui por acaso. Você faz parte dos poucos que estão prontos para ver o que a maioria não enxerga. Então agora, escolha fazer parte dessa jornada consciente. Inscreva-se no canal Dimensão da Abundância. Ative o sininho das notificações e clique no curtir, não apenas para apoiar esse trabalho, mas para afirmar ao universo: eu estou pronto para despertar. O algoritmo do mundo vai tentar te distrair, mas só os escolhidos seguem até o fim. Se você chegou até aqui, é porque você é um deles. Napoleão Hill descobriu algo perturbador, mas que ele só insinuava em seus escritos. Pensamentos por si só não têm poder. Sim, você leu certo. Pensar positivamente, afirmar riqueza, desejar sucesso, tudo isso é inútil se estiver vazio de uma substância essencial, a emoção. É a emoção que dá peso, forma, energia e magnetismo ao pensamento. Eu dizia que pensamentos misturados com fé se transformam em força vibracional. Mas o que ele queria realmente dizer é que a emoção sentida com intensidade é o combustível da manifestação. Por isso, quando você deseja algo com ansiedade, medo ou desespero, está emitindo uma frequência oposta ao seu desejo. Você pensa em riqueza, mas vibra escassez. Você visualiza liberdade, mas sente prisão interna. E o campo não responde ao que você diz, ele responde ao que você vibra. A emoção é a linguagem da alma, e a alma não mente. Você pode sorrir por fora, afirmar gratidão e mentalizar sucesso.
Mas se por dentro você está em dor, ressentimento ou dúvida, a realidade será moldada por esses sentimentos, não pelas palavras. Por isso, Hill insistia tanto em repetir afirmações com sentimento, com intensidade, com fé ardente. Não porque isso agrada ao universo, mas porque reprograma sua própria vibração dominante, alinhando o que você quer com o que você emite. É por isso que as pessoas não manifestam. Não é que a lei da atração não funciona. É que elas estão pedindo com a mente e rejeitando com o coração. E agora vem a revelação mais profunda. A emoção é um campo transmissor. Quanto mais intensa, mais rápido molda a realidade. Mas ninguém te ensinou isso. A sociedade ensinou a temer suas emoções, a esconder, controlar, sufocar. Eu queria o oposto. Ele queria que você dominasse suas emoções e as usasse como ferramentas criadoras. Esse é o verdadeiro segredo escondido. Esse é o núcleo do poder oculto que só os escolhidos conseguem acessar. Existe um segredo que Napoleão Hill deixou enterrado em suas palavras. Uma chave oculta que apenas os verdadeiros escolhidos conseguem encontrar e usar. Essa chave não está em livros, nem em fórmulas prontas. Ela está escondida no âmago da mente humana, esperando para ser descoberta por aqueles que ousam ultrapassar o véu da mediocridade. Hill sabia que o maior inimigo da riqueza não são as circunstâncias externas, mas as sombras internas que habitam a mente. Dúvidas, medos, crenças programadas desde a infância. Ele revelou que a mente humana é uma máquina poderosa, capaz de construir impérios ou ruínas, mas para isso é preciso acessar uma frequência secreta, quase proibida, onde o poder da criação se manifesta sem barreiras. Essa frequência é a verdadeira chave, o portal para um reino onde pensamentos se transformam em realidade com uma precisão aterradora. É a frequência da fé absoluta, do desejo incandescente e da ação implacável. Mas essa chave não se entrega a qualquer um. Ela exige uma transformação brutal, uma morte simbólica do velho eu e o renascimento de um ser que pensa, sente e age como um vencedor. Hill deixou pistas para que os escolhidos identificassem essa chave. Eles são aqueles que recusam o conforto da zona de segurança, que não se contentam com respostas fáceis, que confrontam a si mesmos sem medo das verdades dolorosas. Eles sabem que o maior poder está na mente, mas não uma mente comum, uma mente treinada para emitir uma frequência inquebrável, um campo magnético que atrai a prosperidade como um imã. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Essa chave não é mágica, nem misteriosa para quem a busca com honestidade. Ela é o resultado de um processo contínuo, um ritual mental de limpeza, foco e disciplina. É a programação diária da mente para sintonizar a abundância em todos os níveis emocional, mental e até espiritual. Para quem não sabe usar essa chave, a mente torna-se uma prisão, um cárcere invisível, onde sonhos são sufocados antes mesmo de nascerem. Para os escolhidos, porém, essa mesma mente se torna a arma mais letal e a fonte inesgotável de riqueza. A pergunta que fica é: você está disposto a abandonar as desculpas e as crenças que o aprisionam? Está pronto para girar essa chave oculta, abrir a porta do seu potencial e entrar em um mundo que poucos têm coragem de explorar? Se a resposta for sim, prepare-se, porque a transformação que está por vir vai destruir tudo que você pensava saber sobre prosperidade e revelará um poder que Hill deixou escondido, um poder capaz de mudar para sempre o destino dos que ousam encontrá-lo. Você já se perguntou por que, mesmo com tanto conhecimento disponível, tão poucos se tornam verdadeiramente ricos? Por que, mesmo com livros, cursos, vídeos motivacionais e promessas de sucesso, a maioria continua afundada em dívidas, frustrações e uma rotina sufocante?
A resposta é simples e ao mesmo tempo brutal, porque o verdadeiro segredo não está à vista. Ele está escondido. Hill sabia disso e por isso jamais entregou tudo de forma explícita. Ele falava por códigos, ele escrevia para dois públicos ao mesmo tempo, os que apenas leem e os escolhidos que enxergam além das palavras. Para esses, Hill deixou um legado oculto, um mapa codificado, uma chave invisível que, quando ativada, transforma a mente comum em um transmissor de realidade. A verdade é que existe uma elite silenciosa que há séculos domina essa chave. Eles não divulgam, não compartilham, não deixam rastros. Você não os vê, mas sente sua presença no controle do mundo, no domínio do capital, na manipulação das massas. Eles sabem que a mente é o último território sagrado e que aquele que a controlar, controla tudo. Por isso, Hill foi um perigo. Ele chegou perto demais, expôs as engrenagens, revelou que a realidade é moldável, que o dinheiro não é conquistado com esforço físico, mas com energia mental direcionada, que o desejo, quando alimentado com fé, se torna magnetismo real. Isso não é metáfora, isso é física mental. E aqui está o ponto que abala tudo o que te ensinaram. Não é o mundo que te molda, é você quem molda o mundo. Mas enquanto você aceitar o jogo das massas, vai continuar sendo peça e nunca jogador. A chave que Hill deixou escondida não é um objeto, é um estado, um nível de consciência que rompe os muros da limitação. Um nível onde você não pede, você ordena, onde você não espera, você manifesta. Onde a realidade externa se curva ao poder da sua vibração interna. Mas atenção, essa chave não é para os fracos. Ela exige renúncia, coragem, silêncio, vigilância constante contra os sabotadores internos que sussurram que não dá, é difícil, é tarde demais. Esses pensamentos são parasitas mentais e foram implantados em você para impedir que essa chave fosse ativada. Os escolhidos sabem disso. Eles despertam cedo, alimentam a mente com afirmações de poder, eliminam distrações, se cercam de vibrações altas e, principalmente, protegem seus pensamentos como quem guarda ouro puro, porque sabem que cada pensamento gera um pulso e cada pulso constrói realidade. Agora, respire fundo. Porque o que vem a seguir vai abalar completamente tudo que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre a verdadeira natureza da abundância. Chegou o momento mais temido e, ao mesmo tempo, o mais necessário. Até aqui, falamos sobre frequência, mente, desejo, vibração. Mas há algo ainda mais profundo que separa os escolhidos dos que estão condenados à mediocridade. A capacidade de encarar o próprio reflexo, não o reflexo físico, mas o reflexo vibracional. Hill sabia que o mundo externo é apenas o espelho da sua frequência interna. Tudo que você atrai, tudo que você vive, tudo que se repete na sua vida, das dificuldades financeiras aos relacionamentos fracassados, é apenas uma projeção do que sua mente está emitindo. A maioria foge desse espelho. Culpam o chefe, o governo, os pais, a infância, o azar. Fazem de tudo para não assumir que são autores do próprio destino. Mas os escolhidos fazem o contrário, encaram o espelho sem piscar. Eles se perguntam: que tipo de energia eu estou emitindo agora? Qual pensamento está moldando o que estou vivendo? Por que continuo criando a mesma realidade, dia após dia? Essa honestidade brutal é a porta de entrada para o poder oculto que Hill tentou nos mostrar. Porque enquanto você se enxergar como vítima das circunstâncias, nunca será capaz de ativar a chave. E aqui está a revelação que poucos suportam. Se você não gosta da sua vida, é porque está inconscientemente escolhendo essa vibração. Chocante? Sim. Injusto? Parece. Mas é a verdade mais libertadora que existe. O universo não responde a palavras, nem a pedidos desesperados.
Ele responde à vibração que você emite constantemente, especialmente quando está sozinho, em silêncio, longe das máscaras sociais. É nesse estado que você revela ao universo quem realmente é e o que verdadeiramente acredita merecer. E se no fundo você ainda sente que não merece, que não é capaz, que não nasceu para ter, adivinhe, a vida vai apenas confirmar esse padrão infinitamente. Por isso, a chave que Hill deixou não está fora. Está dentro, está escondida atrás de todas as camadas de medo, vergonha, culpa e limitação que foram colocadas em você desde que era criança. Está enterrada sob os nãos que ouviu, os fracassos que viveu, os traumas que nunca curou. E só os escolhidos têm a coragem de cavar fundo o bastante para encontrá-la. Você não será escolhido por acaso, você se escolhe. A pergunta que ecoa agora é: você está pronto para quebrar o espelho? Está pronto para destruir a velha imagem de si mesmo e criar uma nova identidade sintonizada com o poder, a abundância e a criação consciente? Se sua resposta for sim, então prepare-se. Porque a partir daqui não haverá mais retorno. Você sente isso? Não é só curiosidade, não é só interesse, é algo maior. É uma chamada interna, como se sua alma estivesse finalmente reconhecendo o caminho de volta para casa. É o começo da ativação. O momento em que a chave começa a girar dentro da sua mente. Mas cuidado, quando essa chave gira, nada permanece igual. É aqui que a velha programação começa a ruir. Aquela voz que sempre dizia, não dá, isso não é para mim, a vida é difícil, começa a perder força. Porque ela não era sua, nunca foi colocada aí. E Hill sabia disso, por isso ele foi enfático. Reprogramar a mente é o único caminho para a verdadeira riqueza. E essa reprogramação não é feita com mágica. Ela é feita com repetição consciente, vibração elevada e decisões ousadas. A mente, como qualquer máquina poderosa, responde ao comando que você dá. Mas se você não está no controle, alguém está. E quem está controlando sua mente agora? A televisão, as redes sociais, os medos herdados da sua família, as palavras de um professor que disse que você nunca seria ninguém, as cicatrizes da infância. Os escolhidos entendem uma verdade proibida. Se você não reprogramar sua mente, o sistema vai programá-la por você. E sabe o que o sistema quer? Que você seja obediente, cansado, dependente e pobre. Porque pessoas prósperas pensam. E quem pensa, não obedece. Por isso, a reprogramação é um ato de rebelião. É um grito silencioso que diz: eu assumo o controle. A partir do momento em que você começa a vigiar cada pensamento, cada emoção, cada impulso automático, você se torna perigoso. Porque deixa de ser previsível, deixa de ser manipulável, deixa de ser um peão. Você começa a se tornar aquilo que Hill chamou de mestre do próprio destino. E não se engane. Isso não acontece da noite para o dia. A mente, por anos, foi treinada para o medo, para a escassez, para o autoabandono. Mas com prática, com intenção, com consciência, ela se curva. E quando ela se curva, o universo se curva com ela. É nesse ponto que os milagres começam a parecer normais, que o dinheiro começa a vir com fluidez. Que portas que pareciam seladas começam a se abrir e que pessoas começam a dizer: você mudou, está diferente. Sim, você mudou, você acordou e está girando a mesma chave que os escolhidos usam há séculos. Agora, imagine isso. Se você puder mudar seus pensamentos, você muda sua frequência. Se mudar sua frequência, muda sua realidade. E se mudar sua realidade, muda tudo. Não é um jogo de sorte. É um jogo de controle, de vibração, de consciência. E você acaba de entrar nele. Despertar é glorioso, mas também é perigoso. Porque quando você gira a chave e começa a enxergar o mundo com olhos reais, algo inevitável acontece. Você começa a se afastar de tudo que é falso.
E o que é falso, Rony? Quase tudo o que te ensinaram até hoje. A falsa ideia de que você precisa trabalhar até morrer para merecer algo. A falsa crença de que riqueza é só para alguns. A falsa sensação de que você depende de alguém ou de alguma aprovação para prosperar. E o mais grave, a falsa identidade que você vestiu a vida inteira, de limitado, fraco, inseguro e pequeno, quando você desperta. Essas mentiras começam a desmoronar. Mas isso tem um preço. Você começa a incomodar. As pessoas à sua volta já não entendem mais seu silêncio. Sua mente começa a ficar seletiva. Você se afasta do barulho, da fofoca, do drama. E principalmente você começa a perceber que sua vibração já não combina mais com o ambiente em que vivia. Isso assusta. Porque antes você pertencia, mesmo que fosse a um grupo que reclamava da vida. Agora você está só. E essa solidão inicial é a marca de quem foi escolhido. Napoleão Hill sabia que esse momento chegaria. Ele alertou. Todos os que alcançam grandeza passam, em algum ponto, pelo deserto do isolamento. É nesse ponto que muitos voltam atrás. Tem medo de continuar, tem medo de perder os velhos vínculos, medo de não serem compreendidos. Mas os escolhidos permanecem firmes, porque eles entenderam que a verdadeira companhia não está fora, está na mente elevada que habita dentro deles. Eles sabem que após esse deserto vem a terra prometida, o campo vibracional onde tudo flui, onde ideias surgem com clareza, onde o dinheiro vem com propósito, onde a intuição grita e onde o universo se dobra diante da certeza do seu foco. Por isso, o que você está vivendo agora, essa inquietação, esse estranhamento, essa sensação de estar vendo algo que outros não veem, não é fraqueza, é transição, é o nascimento da sua nova frequência. Não lute contra isso, aceite, silencie e observe. Observe como a vida começa a se reordenar. Como velhas conexões se desfazem sem esforço, como novas oportunidades aparecem quando você se alinha com o que realmente quer. Isso não é coincidência, é lei. A lei da vibração. A mesma que Hill estudou, a mesma que só os escolhidos compreendem e usam com maestria. E você... Eles nunca quiseram que você percebesse, porque o dia que você entender isso, que a realidade à sua volta não é sólida, não é fixa, não é definitiva, será o dia em que as amarras invisíveis cairão. O mundo, como você conhece, é apenas uma projeção da sua consciência. Sim, a Matrix existe, não como em um filme de ficção, mas como um programa energético e mental, onde os pensamentos são comandos e a vibração é o sistema operacional. Napoleão Hill já sabia disso, por isso ele afirmou: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que ninguém percebe é que isso não é uma metáfora, é um código. Hill falava com os escolhidos, os que sabiam que o mundo externo é um espelho e que os ricos, os verdadeiramente abundantes, não eram meramente sortudos. Eles tinham compreendido como manipular a programação do universo com os próprios pensamentos. Eles sabiam como interferir na simulação, como reescrever as regras do jogo com a força mental. E você também pode. Mas para isso, é preciso sair da ilusão. Quando você acorda todos os dias, suas emoções ditam o script do seu dia. Medo. A Matrix te entrega mais motivos para sentir medo. Gratidão. A Matrix responde com abundância. Pensamentos são códigos, emoções, senhas de acesso. Você está sendo testado o tempo todo. E enquanto a maioria reage como peões em um tabuleiro que nem sabem que existe, os escolhidos começam a perceber que têm nas mãos um teclado cósmico e que, com esse teclado, eles podem digitar a própria realidade. Mas há um porém: a Matrix se defende. Ela foi construída para manter os distraídos ocupados, os despertos confusos e os escolhidos em silêncio.
Por isso, quando você começa a acordar, o sistema envia distrações, medos, dúvidas, dores, sabotagens. É a resistência da simulação. Só quem insiste, quem não recua, quem sente a vibração e se mantém firme, sintonizado na certeza e na fé inabalável, é que atravessa o véu e vê tudo como realmente é. E aí, meu amigo, minha amiga, não há mais volta. Você se torna o que Hill chamava de arquitetos mentais. Gente que não vive dentro da realidade, vive acima dela, porque entendeu o segredo. E quando esse segredo se aloja dentro de você, a sua mente começa a reprogramar o universo inteiro ao seu redor. Eles riram, ignoraram, ridicularizaram. Mas Hill não escreveu pense e enriqueça para as massas. Ele deixou ali um código escondido, uma frequência oculta nas entrelinhas, reservada apenas aos que fossem capazes de enxergar além do óbvio. Ele avisou várias vezes: não se prenda às palavras, procure a verdade que vibra por trás delas. Essa era a chave. Mas poucos prestaram atenção, porque a mente comum lê, mas a mente desperta decodifica. E o que Hill deixou escondido, longe dos olhos da maioria, foi isso. A verdadeira riqueza só vem quando você domina o seu campo vibracional. Quando você se torna um transmissor energético tão alinhado, tão focado, tão limpo, que o universo não tem outra escolha a não ser te obedecer. Essa é a chave. Essa é a senha dos escolhidos. E agora você tem acesso a ela. Mas cuidado, porque ela cobra um preço, o abandono da ilusão. Você não pode mais se vitimizar, não pode mais culpar o governo, a economia, os pais, o chefe, o passado. Essa chave exige que você assuma 100% de responsabilidade pela sua frequência. E isso é algo que a maioria nunca fará. Os escolhidos não são melhores, eles só são mais conscientes. Eles sabem que a mente humana é uma estação de rádio e que a realidade que se manifesta é exatamente aquela que está sintonizada com sua vibração predominante. Não adianta repetir frases positivas e viver com medo. Não adianta querer dinheiro e sentir escassez. Não adianta desejar amor e cultivar rancor. O universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você emite, e Hill sabia disso. Por isso ele insistiu tanto na fé inabalável, no desejo ardente, na autossugestão, no domínio da mente subconsciente e na decisão firme. Esses não eram passos comuns, eram comandos vibracionais. Cada passo, uma reprogramação. Cada ensinamento, um alinhamento com a frequência da abundância. Mas isso só se revela para os olhos que enxergam além, para os ouvidos que ouvem o que não foi dito, para as mentes que sentem o não escrito. Você não precisa entender isso com a lógica, você precisa reconhecer isso com a alma, porque se o que eu estou dizendo faz algo dentro de você vibrar, então você já sabe, você é um dos escolhidos, e a chave que Hill deixou já está nas suas mãos. Você deve estar se perguntando, mas como essa chave se manifesta no dia a dia? Como os escolhidos a usam para transformar pensamentos em riqueza? A resposta é simples, mas brutalmente ignorada. Eles não apenas pensam, eles vivem o pensamento. Eles não apenas desejam, eles se tornam o desejo. Hill chamou isso de desejo ardente, mas o que ele realmente quis dizer era: você precisa se tornar a frequência do que quer, até que não exista mais separação entre você e o que deseja atrair. Os escolhidos fazem isso de maneira ritualística. Não há fórmulas mágicas, mas há princípios imutáveis, que eles aplicam com consistência quase sagrada. E aqui estão 3 deles. Os 3 pilares invisíveis dos escolhidos. 1. Silêncio vibracional. Os escolhidos entendem que o ruído externo é a prisão da mente vibracional. Por isso, eles protegem a própria energia com o mesmo zelo de quem protege ouro. Eles acordam antes do mundo, não para correr, mas para sintonizar. Eles silenciam tudo à sua volta para ouvir a única frequência que importa, a da abundância interna.
Eles sabem que o silêncio não é ausência de som, é presença de poder. 2. Visualização sensorial extrema. A maioria visualiza como se estivesse vendo um filme. Os escolhidos, não. Eles visualizam como se estivessem dentro do filme. Eles sentem o cheiro da vitória, o gosto da liberdade, a textura da conquista. Hill explicou isso quando falou sobre a imaginação criadora. Mas quase ninguém entendeu que aquilo não era para imaginar. Era para viver no invisível até que o visível se curve. 3. Fé inabalável como frequência dominante. A fé dos escolhidos não é uma crença fraca e emocional, é um estado vibracional blindado. Eles não esperam o sinal externo para acreditar, eles acreditam até o sinal externo se manifestar. Hill disse: a fé é o elixir eterno que dá vida ao impulso do pensamento. E quando um escolhido ativa essa fé, a realidade se dobra. Não porque ele força, mas porque ele resiste à dúvida com a energia de quem já sabe que venceu. Esses 3 pilares formam o ritual vibracional dos escolhidos. E quando aplicados dia após dia, a Matrix se curva, a matéria obedece, as portas se abrem, as coincidências se multiplicam. E a realidade finalmente obedece à mente. Mas lembre-se, esse não é um caminho para curiosos, é um chamado para aqueles que sentem no fundo da alma que foram feitos para algo maior. Você sente isso, então não pare agora. Depois que você toca essa chave, depois que ela gira dentro de você, não existe retorno, porque você começa a enxergar o mundo com novos olhos, não os olhos físicos, mas os olhos da mente desperta, a visão dos escolhidos. É aqui que os sinais se tornam mais nítidos, as coincidências aumentam, os caminhos se abrem, mas junto com isso vem o teste. Porque o universo não entrega o poder para qualquer um. Ele observa, ele provoca, ele sussurra. Você tem certeza de que está pronto? E é nesse momento que os fracos desistem. Mas o escolhido reconhece. Essa dor é parte da revelação. Essa resistência é a lapidação do ouro interno. Foi isso que Napoleão Hill jamais escreveu com todas as letras, porque ele sabia que só os atentos, só os sintonizados, entenderiam a mensagem por trás da mensagem. Ele deixou pistas, códigos, metáforas, não porque queria esconder, mas porque sabia que os não preparados usariam essa chave para a destruição, não para a abundância. A mente precisa estar alinhada, a vibração precisa estar limpa, a intenção precisa estar elevada. E aí, o invisível começa a te servir. Sim, servir. Porque o mundo não foi feito para ser perseguido, ele foi feito para ser atraído. E quando você vibra como um escolhido, o universo inteiro responde com obediência silenciosa. Mas essa revelação ainda não é o fim. Na verdade, estamos apenas arranhando a superfície, a verdadeira chave de Hill. E quando você ouvir, quando sentir, vai entender por que tão poucos conseguiram chegar até aqui. Prepare-se. Agora que você chegou até aqui, saiba que poucas pessoas conseguem atravessar essa porta, porque a verdadeira chave que Napoleão Hill deixou escondida para os escolhidos não é apenas um conceito, é uma transformação profunda, um renascimento mental, uma revolução vibracional. É o poder de se tornar o mestre do próprio destino. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para deixar para trás todas as desculpas, medos e limitações que o mundo plantou em sua mente. Coragem para assumir o controle total da sua frequência. Coragem para caminhar sozinho quando o caminho estiver deserto. Essa chave não abre portas externas, ela abre as portas internas, aquelas que conduzem à verdadeira liberdade e abundância. E quando você domina essa chave, o universo se curva. O dinheiro, a saúde, os relacionamentos, a paz interior, tudo começa a fluir naturalmente. Porque você não está mais buscando. Você está emitindo, você está criando.
Você é o alquimista da sua própria realidade. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se você sentiu a vibração dessa chave escondida, então eu convido você a continuar essa jornada comigo. No canal Dimensão da Abundância, você vai encontrar mais revelações poderosas, conteúdos profundos e ferramentas para transformar sua vida. Não deixe essa oportunidade escapar. Inscreva-se agora, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa despertar para essa nova frequência. Aqui juntos, somos escolhidos aqui, começamos a mudar tudo. E a verdadeira abundância, ela é só o começo.